no semestre. Isso é um desses textos que a gente encontra no nosso drive. Até o momento do semestre, na verdade, quer dizer qualquer um deles, né? A gente só tem mais um encontro depois desse. Então, aqui é a aula 8, né? 8 foi Meditações do Descartes, né? Aristóteles, né? Escolheu um desses textos e aí nós fazemos uma de duas coisas. Uma delas seria escrever um texto dissertativo argumentativo, considerando as implicações da teoria analisada para o pensamento contemporâneo. Porque o pensamento político não precisa ser mais feito, pode até ser mais amplo do que isso. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: todo texto argumentativo, como vocês sabem, defende uma certa ideia. Isso é o objetivo do texto argumentativo. A ideia é que vocês preparem um texto dissertativo argumentativo. Qual que vai ser a ideia que vocês têm que defender? A ideia tem que ser, olha, o pensamento do autor X tem determinada implicação contemporaneamente. Aí vocês vão argumentar, demonstrando que de fato é do jeito que vocês falaram. Ou vocês podem até mesmo, eventualmente, falar, o pensamento do autor X não tem importância nenhuma no pensamento contemporâneo. Eu acho mais difícil, mas nada impede, nada proíbe. Uma sugestão, não é obrigatório, mas como que, mas para eu fazer isso, como que eu faria? Eu começaria justamente dizendo, neste texto nós vamos analisar uma determinada passagem do Descartes e tal, e tentar pensar quais são suas implicações para o pensamento contemporâneo. Especificamente, considera que a implicação principal seja, 2 pontos, digo qual que é. Bom, a primeira parte do meu argumento, qual teria que ser, logicamente, imaginando o que Descartes pensa, Precisaria fazer uma certa reconstrução, não, claro, um resumo global, mas teria que, pelo menos, relembrar um pouco, recapitular, expor para o meu leitor as principais articulações que interessem para a minha tese, e depois diria, bom, o que é dentro do pensamento contemporâneo, como eu disse, não precisa necessariamente ser um pensamento político, se relaciona a isso para, enfim, concluir. Portanto, poder mostrar o que a gente discutiu, que o pensamento de Descartes é importante para entendermos, pensarmos, refletirmos determinado elemento do pensamento contemporâneo. Só uma ideia de como vocês podem abordar e construir esse texto. Ou temos uma alternativa, escolher uma das duas. Isso aqui foi um colega da turma de teoria política que sugeriu, e eu achei uma sugestão muito boa. Falei, poxa, legal, vou colocar essa possibilidade. Escrever um texto de divulgação que busque retraduzir os debates e os argumentos do texto analisado para um público mais amplo. Os colegas da turma do terceiro semestre falou, poxa, professor, legal, a gente lê esses textos, eles são, vocês têm percebido, textos que têm uma certa complexidade, uma certa densidade de ideias, eventualmente até um vocabulário um pouco removido, distante do nosso vocabulário corrente, cotidiano. Para nós que estamos aqui na faculdade já é um desafio. A gente pega, lê, fala, meu Deus, tem a aula que tenta esclarecer, dar umas chaves de leitura, continua difícil, eu sei, Imagina para o público fora daqui. Não é por acaso que, de fato, esses textos têm uma circulação muito restrita. Talvez, então, a ideia seria tentar preparar um outro texto que retraduza os debates e argumentos do texto analisado dessa outra maneira, com uma linguagem um pouco mais acessível, talvez selecionando um pouco o que é o principal, o que é o secundário. Então, se vocês repararem, por exemplo, se a gente voltar na aula sobre Descartes, se a gente voltar na nossa aula sobre Descartes, que não é linear, e retraduzi-la de uma maneira linear. Mostrar como que
Essa lógica aqui pode ser lida, é isso, né? Um, depois outro, né? Se a gente reorganizasse esse organograma numa linha reta, né? Que permitisse para o leitor, né? Que não desenvolveu essa sofisticação na leitura que a gente está desenvolvendo, compreenda, claro que né, vai ser a mesma compreensão que a gente tem, né? Ou mais que quem se dedica a estudar só isso aqui tem, mas vamos conseguir retransmitir um pouco desse entendimento. Então, essas são as duas ideias. Vou dizer, vocês escolhem alguma. O que é esperar? Que vocês sistematizem a análise do texto de partida, indicando, no mínimo, qual é a questão conceitual que esse texto visa discutir, qual é a solução que o texto propõe para essa questão conceitual e quais vão ser os principais passos na argumentação dada. Veja, quando eu falo aqui do texto dissertativo argumentativo, eu dizia como é que eu faria, né? Começaria dizendo qual é a tese que eu vou defender, e, num segundo momento, recapitularia alguns pontos centrais do texto. É isso aqui. Tentaria sintetizar a análise do texto de partida, pensando, né, quais são aqui os eixos principais. Cada um desses textos, a gente viu, busca discutir algumas questões conceituais, ou pelo menos tem uma questão principal que ele quer discutir, né? Sabe, a gente vê lá no Descartes, né? A questão é o critério de conhecimento. Por que eu devo, não? Por que eu deveria ou não deveria, né, confiar no conhecimento recebido de diversas fontes distintas? Se a gente olha para o Platão, né? Platão lá no Meno, a gente viu começa, olha, o que é a moral? A moral pode ser ensinada, a virtude, perdão, pode ser ensinada, e aí ele vai desdobrar uma série de questões. Você reconhecer qual é a questão conceitual, a solução proposta, e aí os vários passos do argumento. Para ambos, né, vai ser importante isso. Cada um vai mobilizar essa análise de uma maneira diferente. Um último ponto, antes de passar para a próxima parte sobre isso, percebam que isso daqui é uma breve sugestão, mas que eu acho que pode ajudar vocês a estudarem os outros textos para a prova também. Vou dizer, a nossa prova vai ser